E aí, eu trago algumas coisas interessantes aqui, né? Primeiro é o seguinte, o plot twist que o Trump deu, virando essa narrativa pró-Rússia, fez com que a suposta direita brasileira, e só relembrando, né? O bolsonarismo ele não é de direita, né? O bolsonarismo ele é de centro. O bolsonarismo ele é centrão, fisiológico, assim como o seu líder, o mito dito por ele. Não sou eu que estou falando. Eu poderia até dar minha opinião. Não, o Bolsonaro é de centrão. Mas eu estou falando que ele disse isso. Ele é de centro, né? E assim como o bolsonarismo, né? E a arma, o CAC, o aborto, isso, aquilo, isso se chama apito para cachorro, tá? Isso é só para eles continuarem tendo audiência, engajamento em rede social, like, mas isso não tem nada disso. Quando você vai na política, na prática da política, é centrão fisiológico, né? Mas para a audiência deles, eles têm que mascarar como se fosse direita, né? Senão eles não conseguem manter esse engajamento. Então, a direita, e essa suposta direita brasileira que chupa o saco do Trump, o que está acontecendo agora? Eles estão virando a narrativa toda pró-Rússia. Oi? Oi? Sim. A dita direita brasileira, o discurso dela tá virando pró-Rússia. Vou trazer um pequeno e rápido exemplo aqui. A Jovem Pan, nos últimos 4 anos, 5 anos, ela deu aquela virada de canhão, né? Ela saiu de uma emissora de rádio para uma emissora de rádio que só tem política praticamente, né? E no governo de turno, na época do Bolsonaro, foi assim, a grande parte da grade e dos seus comentaristas, analistas, foi migrando para esse espectro de direita. Hoje tem um programa chamado Pingos nos Is, que ainda é parcialmente bolsonarista, né? Eles não falam mal do Bolsonaro nesse programa, né? Não falam de jeito nenhum. E tem um cara, um tal de Mota, bolsonarista, né? Que acha que Ricardo Salles, Bolsonaro e Guedes é um timaço. Ele disse isso no ar uma vez. Esse é um grande exemplo, é ele, né? Eu vi ele postando no Twitter o seguinte, ele criticando a roupa que o Zelensky foi visitar o Trump. Porque o Zelensky ele usa um traje militar. Desde que começou a guerra, ele usa um traje militar. E ele estava questionando o traje do cara, né? Então, há alguns analistas políticos que estão evidenciando que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, os bolsonaristas estavam com a bandeirinha da Ucrânia e defendendo a Ucrânia e a Ucrânia, enquanto o Lula, nosso presidente, outra vergonha nacional, passava pano pro ditador Vladimir Putin, presidente da Rússia, por ter invadido a Ucrânia, metralhavam o Lula por causa disso, né? Porque ele passou pano e ele passa pano e a esquerda, os petistas passam pano pro Vladimir Putin, pro camarada, né? Porque ele é um camarada, né? Ele é um camarada da esquerda. A extrema esquerda, o sonho dela é ter uma revolução como teve em 17 aqui no Brasil, né? A extrema esquerda ela sonha com isso. Então veja você o que a ideologia faz. Une petistas e bolsonaristas, né? Nesse caso específico, pró-Rússia. São todos pró-Rússia, né? Então, agora eu deixo você com esse xadrez 4D para você tentar raciocinar, tá? Voltando um pouquinho sobre a discussão do Trump com o Zelensky, eu não consigo afirmar para você, eu tenho 2 teorias.
né? E são duas teorias óbvias, mas, infelizmente, é o que tem. Mas eu fico com a primeira, que é aquela reunião no Salão Oval, que a discussão foi acalorada, que acabou com a suposta expulsão do Zelensky da Casa Branca, algumas horas depois, estava armada pelo Trump e pela corja dele, o J.D. Vance ali e tal. Já estava armada. Por que isso? Porque eu acho que o Trump, ele age como um gangster, muitas vezes, né? E tem alguns pontos ali da reunião que se você assistir alguns filmes de máfia, você vai perceber que tem algumas estratégias parecidas, né? O que eu me lembro principal aqui é do Poderoso Chefão 2, né? Tem uma cena que é muito parecida com o que aconteceu ali, né? E então eu acho que aquilo foi armado para poder dificultar a concessão ou a manutenção dos Estados Unidos, da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, para conseguir estar politicamente bem com Putin, seja lá por qual motivo seja, né? Então eu acredito mais nessa teoria. E tem a segunda teoria, é que até o ponto que eu acompanhei da reunião, no momento do questionamento, nos momentos finais do questionamento ali do Zelensky com o J.D. Vance, o J.D. Vance ele se sentiu acuado e reagiu, né? Só que a reação dele foi tão não orgânica que eu tenho dificuldade em aceitar que não foi algo organizado entre a equipe do Trump. Então, eu já falei das desculpas do Zelensky bom, assim, então, esse foi um contexto geral do que está acontecendo nas negociações. E teve uma coisa importante que o Zelensky falou ali, o professor Rock fala isso, que ele falou o seguinte, vocês estão seguros agora, o Zelensky falou isso pro Trump e pro J.D. Vance, vocês estão seguros agora porque vocês têm um grande oceano, mas aguarde. E isso, nesse momento, o Trump ficou pistola. Porque ele falou, cara, não vem você dizer o que a gente tem que ter medo ou não tem que ter medo. E eu acho que o Zelensky pegou numa ferida ali. Numa ferida. Porque quem assistir às aulas do professor Rock vai entender o que um oceano traz de vantagens quando trata-se de defesa militar para uma nação, para um continente, para um país. Então, isso foi um ponto bastante interessante, né? E o que está acontecendo, né? De novo, rapidamente, eu vou contar do anúncio, né? Que o Conselho da Europa, não sei se foi a União Europeia, se foi algum outro Conselho Europeu, mas eles anunciaram que agora eles iniciam uma corrida de defesa, uma corrida armamentista, digamos assim. Que a Europa está muito, muito, muito atrasado, porque teve um pós, de uma forma bem geral. Pesquisem, vão no canal do professor Rock, mas de uma forma bem geral. Um pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos chegou e falou o seguinte, não precisam se armar, deixa comigo que eu defendo vocês. De uma forma muito grotesca e superficial. E agora deu no que deu. Então, a Europa, ela não tem um super poderio militar, né? Principalmente comparado a
Estados Unidos, China. E agora, o Conselho da Europa, um Conselho Europeu, anunciou essa corrida e um investimento de aproximadamente 800 bilhões de euros em defesa, em tanque, arma, avião, caça e o escambau. Tá? Por quê? Porque eles acordaram para a realidade, né? Isso aconteceu essa semana. E hoje ou ontem, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um pronunciamento sério dizendo que o programa nuclear da França é muito bem consolidado para se defender de qualquer ataque russo. Ou seja, a Europa acordou para a realidade e percebeu que o Putin, nessa visão estratégica expansionista, não vai parar só na Ucrânia. Então, finalmente, eles acordaram, vão correr contra o tempo, porque o que aconteceu agora? Eles não têm eles não são super militarizados, super armados, porque eles dependiam dos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos falou o seguinte: eu sou pró-Rússia. E agora? Né? E se a gente deixar de mandar ajuda para vocês? O que vai acontecer? Foi isso que aconteceu. Pesquisem, procurem o canal do professor Rock, HOC, que vocês vão entender muito melhor sobre geopolítica e sobre essa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, e agora entre a Rússia e a Europa. Fim.